imagino que se você abriu esse vídeo é porque você sente até vontade de ler a Bíblia, mas tem algumas inseguranças. Medo de simplesmente abrir ali e começar a ler e não entender muito, de existir uma forma certa de começar a ler que você não sabe, ou até você já começou a ler, mas surgiram tantas dúvidas que você se desanimou. E pode ser que você já teve o costume de ler a Bíblia em algum momento, mas está se sentindo um pouco bloqueado para voltar a ler. Se identificou com alguma dessas coisas? Então vamos pro vídeo. Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui para te mostrar o caminho para estudar a Bíblia com constância, organização e autonomia. Pra gente começar, já vamos lembrar um conceito básico sobre a Bíblia. Ela não é um livro, na verdade é um compilado de vários livros. E esses livros são agrupados por temas. Algumas partes seguem uma ordem cronológica de acontecimentos e outras partes não. Então no final desse vídeo você vai entender por que não necessariamente para conseguir entender alguma parte da Bíblia você tem que começar a ler no primeiro livro e terminar de ler no último livro. Mas calma que eu vou explicar tudinho. Outro conceito complementar a esse é você lembrar que a Bíblia não é uma lista de regras de o que você deve fazer, uma lista de orientações, porque senão ela poderia ser dividida por um sumário assim: leis e regras sobre casamento, leis e regras sobre família, conselhos sobre como falar com Deus. E não é assim que ela é dividida. Em sua maioria, tudo que a gente aprende da Bíblia, as leis, os conceitos, as advertências, são ensinados a nós através de histórias que a Bíblia conta. E através da história dessas pessoas, ou de cartas que uma pessoa mandou para outra, ou que uma pessoa mandou para uma igreja, a gente consegue aprender nesses conceitos, aprendendo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre como Deus interage com a gente. Então, se você nunca leu, não espere que você vai ter ali uma lista de regrinhas. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar duas formas práticas para você já começar a ler a sua Bíblia. A primeira parte do vídeo vai ser para quem quer começar de Gênesis e ir até Apocalipse, o último livro da Bíblia. E a segunda parte vai ser uma outra forma de ler a Bíblia aí também que funciona. Mas se esse vai ser o seu primeiro contato com a Bíblia, ou se você ainda tem pouquinho conhecimento sobre ela, tem um vídeo muito importante que eu fiz, onde eu mostro 5 coisas que você deve saber antes de começar a ler a Bíblia. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Então, quando você acabar esse vídeo aqui, você escolhe uma dessas duas formas para ler e antes de começar a ler, você assiste esse vídeo que eu vou deixar linkado no final. Bom, para você começar ou recomeçar de Gênesis, então, você vai precisar de 3 coisas. Uma Bíblia, que pode ser a Bíblia física ou na internet, que tem várias versões aí gratuitas, tem diversos aplicativos também. 2, um plano de leitura para te dizer quantos capítulos você vai ler por dia, ou você mesmo pode fazer o seu próprio plano de leitura. Ah, Isabela, eu gosto de ser mais livre, assim, eu gosto de ler um capítulo hoje, aí amanhã deu mais vontade, eu leio 2, 3 e assim por diante. Tudo bem também, mas é importante que você tenha um plano para que você consiga ir seguindo e talvez marcando ali, já li o 1, já li o 2 e tal, ou um marca-página que seja. E um terceiro, eu recomendo que você tenha um caderninho do seu lado, que ali você vai ir anotando os versículos ou os capítulos da Bíblia que você não entendeu. Ah, e uma quarta coisa muito importante que você precisa ter, se quer ler de Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro até o último, é paciência. Vou te explicar como que você vai fazer exatamente. Amanhã vai ser seu primeiro dia lendo a Bíblia, você escolheu ler 2 capítulos por dia. Então você vai lá começar Gênesis 1, ler o Gênesis 2, chega numa partezinha ali que você não entendeu. Por exemplo, falou aqui que a mulher é auxiliadora. Não entendi muito bem esse versículo não. Você vai pegar o seu caderninho e vai anotar. Gênesis capítulo 2, versículo tal, não entendi isso por tal e tal motivo. Aí você tem 2 opções. Ou você já pesquisa aquele assunto, assiste vídeos, lê artigos e vai lendo até você conseguir solucionar aquela dúvida, ou você pode continuar lendo e vai anotando todas as suas dúvidas. E aqui é que entra o quarto passo, que é a paciência. Porque, às vezes, na própria continuação da leitura, mais pra frente, você vai ler uma outra história parecida, um outro conceito parecido, e aquilo já vai te ajudar a solucionar aquela dúvida que você teve no versículo anterior. Ou, às vezes, aquela resposta daquela dúvida que você teve vai ser solucionada só quando você estiver num livro lá da frente da Bíblia, talvez lá no Novo Testamento, Paulo falou uma coisa e você falou, nossa, entendi aquela história lá. Então, por isso que o quarto passo é muito importante. Tenha paciência, continue a leitura, persista. Se você preferir, não, eu quero ler tudo, vou só anotando as dúvidas, não vou pesquisar nada, vou ler tudo primeiro. Depois que você leu tudo, você volta no seu caderninho e vai pesquisando, dúvida por dúvida de novo, para você ir entendendo. Ou você pode ir parando mesmo. Hoje eu li o capítulo 1, não entendi tal coisa, amanhã eu vou estudar isso aqui que eu não entendi. Aí no
terceiro dia você continua lendo de novo, anota suas dúvidas, pesquisa no outro dia. Vai ser um processo talvez mais demorado? Vai, mas tudo bem também. Essa, inclusive, é uma forma que eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler com calma aquele livro, eu gosto de entender aquele contexto, de ler tudo direitinho para depois passar para outro livro. Porque para mim não faz sentido, por exemplo, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, mas eu li ela em um ano e não estudei profundamente, então quando eu acabei de ler eu nem lembro o que eu li antes, sabe? Recapitulando, então, você vai pegar a sua Bíblia, vai começar a ler, vai anotar as dúvidas num caderninho e vai ter paciência. Se você quiser uma ajudinha nesse processo aí, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se inscrevendo aqui no canal, porque eu tenho vários vídeos de resumo de livros da Bíblia, tenho vídeos que ajudam você a entender o Antigo Testamento, eu tô construindo uma playlist que eu vou deixar no final também, com resumo de todos os livros da Bíblia. Um dia a gente vai ter todos aqui, por enquanto a gente tem do Antigo Testamento, mas a gente tá construindo essa playlist aí ao longo do tempo. Então você, por exemplo, antes de ler Gênesis, você pode vir aqui no canal, assistir o resumo do livro de Gênesis, tem resumo do Antigo Testamento todo, do Novo Testamento todo, então eu tenho certeza que você vai ganhar muito em se inscrever aqui no canal, enquanto você faz aí o seu plano de leitura da Bíblia completa. Você também pode estar se perguntando, Isabela, como a Bíblia são vários livros, eu preciso necessariamente, então, ler do primeiro até o último? Eu não posso simplesmente pegar algum livro e ler? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. E com isso eu já começo a apresentar para você a segunda forma de você ler a Bíblia. Então, por que sim você teria que ler a Bíblia necessariamente na ordem? Porque se você quer realmente ter um conhecimento profundo do que aquele livro que você está lendo fala, é muito importante que você conheça o contexto daquele livro. Por que aquele autor está escrevendo aquilo? Quando que ele estava escrevendo aquilo? Isso tudo você consegue ter uma percepção melhor quando você já passou pela Bíblia toda, já foi lendo ali as coisas mais na ordem cronológica. Agora, você não necessariamente precisa ler a Bíblia toda na ordem para conseguir entender a Bíblia. Como eu falei no início, esses vários livros da Bíblia são divididos também por temas. Então a gente tem livros poéticos, a gente tem os livros que contam a história de Jesus, por exemplo, que são os evangelhos, e você pode começar a ler por esses livros. Aí eu recomendo que essa segunda forma você use para você pegar ali a prática de ler a Bíblia, para você perder o medo, dar uma destravada ali na sua leitura da Bíblia, ou para você que já leu ela toda e agora você quer voltar em alguns livros específicos, mas sempre tendo em mente assim, não, eu vou ler isso aqui para pegar o costume, para voltar a ler, mas depois eu quero entender o contexto todo da Bíblia, porque senão, por exemplo, se você escolhe ler um dos evangelhos que eu vou recomendar para você aqui nessa segunda forma, você vai entender? Provavelmente sim, porque a gente conhece muito sobre a história de Jesus aqui no Brasil, né? A gente cresceu nessa cultura do cristianismo, a gente viu muitos desenhos, filmes sobre Jesus, então vai ser bem mais fácil entender ali a história do livro. Mas você vai ter um conhecimento profundo mesmo daquele livro se você já tiver lido os livros anteriores, porque, por exemplo, Jesus cita várias vezes textos do Antigo Testamento, então você tem um conhecimento muito mais profundo se você já começou lá desde Gênesis e leu tudo. Mas se você quer usar essa segunda forma aqui para pregar prática, eu já vou te passar aqui 4 livros para você já começar a ler. Aqui na minha Bíblia, ó, vou mostrar o sumário para vocês, deixa eu enxergar ali. Ó, tá vendo que eu deixei até coloridinho? Dividido por temas. Esse primeiro livro que eu vou recomendar para vocês está aqui, ó, no Novo Testamento, no tema aqui de evangelhos. Então, é o Evangelho de João, que é um livro que vai contar exatamente a história de Jesus, como ele nasceu, o que ele fez aqui na Terra. Vai apresentar aí para você o Jesus da Bíblia ou te relembrar aí quem ele é, caso você tenha muito tempo que não lê. Outro livro que você pode também já começar a ler é esse livro aqui de Tiago, que também está no Novo Testamento, aqui no grupinho de cartas. É um livro bem pequenininho, tem 5 capítulos só. Inclusive, aqui no canal a gente já tem uma playlist de vídeos onde eu estudei todos os 5 capítulos de Tiago com vocês. A gente fez um devocional completo com oração, leitura e explicação desses capítulos, então é um ótimo livro para você ler o capítulo, depois assistir o vídeo aqui do canal. Lê o capítulo de novo, assiste o segundo vídeo, até você finalizar o livro de Tiago. Já é uma ótima forma de começar. E as últimas 2 recomendações de livros que você não precisa ter um conhecimento prévio sobre a Bíblia para conseguir realmente ler e entender é o livro de Salmos e de Provérbios, que está aqui no Antigo Testamento,
no grupo de livros poéticos. Salmos são várias orações, várias canções, então é um livro que vai te ensinar sobre adoração a Deus, vai falar muito sobre quem Deus é, sobre o poder de Deus. Então já é uma forma de você conhecer a Deus aí também. Eu até gosto muito de usar os salmos para ler antes de fazer minha oração, sabe? Vocês aqui que já acompanham o canal sabem que eu gosto de usar eles para louvar a Deus. Então eu leio aquele salmo, eu penso um pouco sobre quem Deus é, porque é muito legal que antes de você começar a ler a palavra de Deus, você seja relembrado de quem é esse Deus, né, que tá mandando essa carta aqui para você, que é a Bíblia. E por fim, os provérbios, que te ensinam a como viver bem, como ser uma pessoa legal. Inclusive é um livro que dá bastante tapa na cara da gente, você já deve ter visto em algum meme por aí, né? Mas vale a pena, né, a gente ter um choque de realidade, de minha filha, vão melhorar? Vão ser uma pessoa boa, por favor? O Provérbios é mais ou menos assim. E ele é um livro que tem 31 capítulos, então dá pra você ler aí um por dia mesmo, no mês. E hoje mesmo eu vou gravar um vídeo ensinando como eu leio Provérbios de forma mais efetiva. Então se você não é inscrito, já se inscreve. Se você é inscrito, já fica ligado que se eu ainda não postei esse vídeo, ele vai ser postado aí em breve. Você vai evoluir e subir de nível no seu estudo de Provérbios. Agora você já tá preparado aí para começar a estudar sua Bíblia? Escolhe uma dessas duas formas que eu falei, ou começar por Gênesis e seguir a dica da primeira parte do vídeo, ou começar por algum outro livro para pegar a prática e escolher um desses 4 livros aqui que eu te falei. Já tá tudo prontinho aí para você começar. Os vídeos que eu mencionei eu vou deixar linkado aqui na descrição para você continuar aprendendo comigo aqui no canal. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!